Olá, meus queridos amigos, uma boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma preleção doutrinária. E antes de começar as nossas considerações, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, amigo incomparável da nossa caminhada, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, rogando pela tua assistência generosa. Vem ter conosco, através dos teus emissários da paz, a nos envolver e aclarar a nossa mente, o nosso coração, para que dia após dia possamos nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Renova as nossas esperanças e nos dá, Senhor, alegria de viver e nos ajuda a mantermos a confiança irrestrita no nosso Pai Celestial, que sempre sabe o que é de melhor para cada um de nós. Isto posto, querido amigo, em teu nome, em nome de Deus, e sob assistência fraternal dos Espíritos bons, é que damos por iniciada as nossas considerações da preleção doutrinária de hoje, rogando a Ti que continue a envolver toda a humanidade em Tuas dúlcidas vibrações de paz e de saúde, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, hoje nós iremos trazer algumas considerações a respeito desse tema proposto para a nossa preleção doutrinária de hoje, que foi a vida no além, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E em relação a esse tema, pergunto aos caros ouvintes, como será que, de fato, na intimidade do nosso ser, encaramos o fenômeno da morte? Temos medo de morrer? Morrer é o mesmo que desencarnar? E o que de fato é morrer? O que será que acontece conosco quando desencarnamos? Voltamos a reencontrar os nossos entes queridos que partiram? E são muitas as indagações que temos acerca da vida além túmulo. E indago porque não raro encontramos pessoas que sentem verdadeiro horror, verdadeiro pânico dessa palavra, porque em realidade para elas a morte é algo desconhecido em relação ao porvir e acreditam que a morte é a extensão completa da vida. Já outros, eles sentem medo porque terão de abandonar os amigos, a família, a preocupação com os entes queridos que aqui irão deixar, como também devido ao apego aos bens materiais, às paixões terrenas, aos gozos, entre outras tantas ocorrências. E podemos afirmar que o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, que muito fizeram parte, contribuíram bastante em relação a tudo isso, devido à visão distorcida e prejudicial do que realmente acontece após a ruptura dos laços materiais. E esse receio de aniquilamento da vida, por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que ele está destinado, faz com que o indivíduo tenha uma visão equivocada a respeito da vida além túmulo, em que muitos acreditam que os bons irão unicamente para o céu, para o lado de Deus, outros para o inferno, e lá queimarão de acordo com os atos praticados. E isso faz com que, de fato, tenhamos medo da morte. Pensamos, não sou ainda puro de coração, como estarei ao lado de Deus? Por outro lado, dizemos, minha consciência me cobra aquilo que ainda não faço de certo, e o que já sei, ainda me falta forças para fazer. Se não faço o bem, faço o mal.
e vou para o inferno, ou melhor, para o fogo ardente do inferno, com o diabo a me perseguir. E isso tudo é temeroso, dá pesadelos. E com essa lavagem cerebral, já entramos em perturbação antes mesmo da desencarnação. E esse temor da morte, quando não se tem os esclarecimentos necessários, causa, de fato, muitos favores e preocupações. Muitos, até mesmo aqui no plano físico, enganados por cegos que conduzem outros cegos, vendem terreno nos céus, como se isso fosse possível, através de uma falsa ilusão para se ter um lugar reservado quando chegar o seu momento. E se fosse bem assim, teria muito desespero na Terra. E ao desencarnarem, esses que assim acreditam nas promessas vagueiam na incerteza do porvir e procuram a realização das promessas dos sacerdotes e do gozo das beatitudes prometidas. E grande é a surpresa quando chega o momento da desencarnação, quando desencarnam, porque precisarão de um tempo mais longo para compreenderem acerca das verdades das leis do espaço. Porque uma vez no plano espiritual, não irão encontrar anjos ou demônios, e sim os espíritos dos homens que, como eles, viveram na Terra. E nisso vem à tona a sua mente a decepção, porque nesse instante vem suas crenças por água abaixo. A educação religiosa que haviam recebido de nenhum modo tinha preparado para essa nova estada. Contudo, se tiveram a vida pautada no bem, submissa ao dever, esses espíritos não podem estar infelizes, porque a prática do bem superou a crença equivocada acerca da vida além do túmulo. E nessa página de estudos, Leon Denis nos esclarece que as impressões variam infinitamente com o valor das almas. Aqueles que desde essa vida terrestre conheceram a verdade e serviram a sua causa, recolhem, logo que desencarnam, o benefício de suas investigações e trabalhos. E, de fato, como Leon Denis atesta, a melhor forma de conhecermos acerca da realidade que nos rodeia é nos prepararmos para essa viagem inevitável através do estudo. Só o conhecimento para nos libertar dos nossos medos e mantermos a confiança irrestrita no nosso Pai Celestial, que jamais nos desampara. E trouxemos para as nossas reflexões uma parábola muito propícia para nossas elucidações, que é a parábola do morrico, contada por Jesus, em que encontramos no Evangelho de Lucas, em que peço licença para vocês para justamente fazermos essa leitura de uma forma mais apropriada, prestando atenção nas propriedades das palavras, em que o mestre nos informa que havia um homem rico que vestia púrpura e linho, e se tratava magnificamente bem todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água, para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho,
Lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhes Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Mesmo porque ele sabia que a incredulidade dos homens não é simplesmente vencida por manifestações, nem tampouco por revelações, seja qual for a natureza, mas pelo desejo íntimo de cada qual buscar a compreensão nas leis divinas, conforme os bons espíritos nos atestam na questão 621 do Livro dos Espíritos, que na realidade as leis do Pai Celestial estão inscritas na nossa consciência, porque ao reencarnarmos, recebemos todas as oportunidades possíveis de progresso para a nossa ascensão espiritual. E na parábola, o rico, ao receber a prova da fortuna, teria que prestar solidariedade aos que estavam ao seu redor. Já Lázaro, que veio na condição de mendigo, reencarna nessa situação para passar pela prova da miséria, para recobrar humildade e resignação, porque todos os sofrimentos pelos quais nós passamos nos aponta, em sua grande maioria, as nossas faltas do passado, sejam quais forem, mas também constitui alegrias futuras. Mas isso quando essas provas são bem suportadas. E Lázaro, como suportou seu padecimento com paciência, obteve os méritos necessários, progredindo espiritualmente e recebendo a dádiva de ser recepcionado pela espiritualidade maior. O rico utilizou-se da fortuna apenas em benefício próprio, conservando-se egoísta e indiferente à dor do seu próximo, e com isso terminou retardando a caminhada, adquirindo mais dívidas em que terá que reparar a partir do momento em que desencarna. Porque a nossa consciência, ela sempre nos cobra aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. E quando a morte os retira da vida material, cada um foi tratado de acordo com suas obras. Mas é importante também deixarmos claro que quando o Mestre Jesus, na parábola, diz que o rico morreu e foi para o sepulcro do inferno, não é o inferno escaldante que estávamos acostumados a acreditar, mas essa região de sofrimento pela impossibilidade de se aproximar de Deus. Porque essas regiões, elas são lugares em que o espírito passa a meditar profundamente acerca do bem que deixou de fazer aos outros e, em consequência, a si mesmo. São estações de repouso para a reflexão dos equívocos cometidos. Qualquer auxílio que prestemos ao nosso próximo, ele é sempre beneficiado. Mas tenhamos a certeza que o maior beneficiado, em realidade, somos nós mesmos. Porque a energia de amor, de doação, sai das entranhas do nosso coração. E uma das coisas bastante interessantes nessa parábola é que o rico, se vendo em aflição, foi pedir ajuda justamente
aquele que desprezava na vida física. E o futuro é algo que não podemos predestinar. E aquele que hoje socorremos virá em nosso auxílio, seja na vida espiritual ou numa próxima reencarnação, em prol da gratidão. O rico, ele encontrava-se no abismo em que ele próprio se encarcerou devido às inúmeras possibilidades que teve nas mãos de fazer o bem e não o fez. E o rico, ao se dar conta que ninguém morre, que a vida continua em outro plano, pediu a Abraão que Lázaro fosse dar testemunho do seu sofrimento aos seus irmãos. Só que o esclarecimento do nosso espírito é tarefa que cabe a cada um de nós. O esclarecer-se é tarefa individual, intransferível, porque são muitos os meios que estão ao nosso alcance para esclarecermos o nosso espírito. E à medida que nos permitimos o estudar, recobramos a consciência dessas leis. O que necessitamos ter em mente, enquanto encarnados, é que devemos e necessitamos sempre e constantemente fazermos o bem, ter o pensamento saudável, para que o bem escorra aos nossos corações, renovando o nosso sentimento a cada dia, como também manter o hábito da oração em vários períodos do nosso dia. Porque a cada nova reencarnação, sempre temos a oportunidade de progredir ainda mais, de fazermos tudo melhor que anterior. Antes de reencarnarmos, uma vez no plano espiritual, temos toda uma programação estabelecida para cada um de nós, pois todos que vivemos aqui nesse planeta temos uma missão. E seja ela qual for, ela é sempre predestinada à prática do bem. E essa preparação se dá dentre os muitos aspectos que iremos desenvolver a nossa trajetória. O compromisso, por exemplo, que iremos desenvolver no nosso campo de trabalho profissional, ele se dá minuciosamente para que possamos ser um trabalhador ativo, digno, laborioso e respeitado. No campo espiritual, temos aulas de evangelização, a fim de entendermos a necessidade da reforma íntima, entre tantas outras coisas, tudo para a nossa ascensão espiritual e moral. E ao reencarnarmos, abandonamos momentaneamente a nossa verdadeira vida para espiar ou para passarmos pelas provas redentoras a fim de adquirirmos o aprendizado necessário. Se a reencarnação, jamais alcançaremos a plenitude da vida. Notemos que mudam as circunstâncias, nos transferimos no tempo e no espaço com novas atividades, sem que a vida do espírito de forma alguma seja cefada, porque somos espíritos imortais. Somente a matéria irá para debaixo da terra. O nosso espírito, ele deixará o estágio aqui na terra e voltará para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Ninguém tenha dúvidas, não há morte, e sim vida, e vida em abundância. Jesus é o governador do planeta Terra. Passou pelas mesmas etapas que hoje nossos pés transitam, a fim de estar na condição atual, na gloriosa categoria dos espíritos puros. E que beleza que é ouvirmos as narrações da espiritualidade acerca da sua trajetória quando aqui esteve e de como precisamos nos esforçarmos para chegar a esse comportamento de entrega total. Mas um dia chegaremos, porque a nossa fatalidade é a plenitude. Então, Leon Denis continua a nos dizer que o ser humano, dissemos, pertence desde essa vida a dois mundos. Pelo corpo físico, está ligado ao mundo visível, ou seja, pelo mundo material.
e pelo corpo fluídico ao invisível. No caso, o espírito está ligado ao plano espiritual nesse intercâmbio contínuo com a espiritualidade de acordo com a nossa sintonia. E continua: o sono é a separação temporária dos dois invólucros. A morte é a separação definitiva. A alma, nos dois casos, separa-se do corpo físico e, com ela, a vida concentra-se no corpo fluídico. Então, nesse caso do sono, ele nos aponta que quando dormimos, a nossa alma se desprende do corpo físico e experimentamos momentaneamente uma certa sensação de liberdade. Nossa alma se sente nesse momento feliz, sem a densidade do corpo físico, mas depois temos que voltar para a matéria, porque temos que dar continuidade à nossa trajetória carnal. E os espíritos reconhecem que estamos encarnados porque ao desdobrarmos do corpo físico, estamos ligados pelo cordão de prata. E ao desencarnarmos, esse cordão fluídico é desligado do nosso corpo físico, através do trabalho hábil dos benfeitores espirituais. Sendo que quando o espírito, ao desencarnar, ele leva consigo o corpo mental, que é a consciência, e abandona no plano material o corpo físico e o duplo etéreo, que tem a função de servir de ligação entre o perispírito e o corpo carnal, funcionando dessa forma como um filtro das energias que chegam e saem do corpo físico, protegendo o ser de cargas negativas. Mas se o indivíduo, no caso, ele for muito ligado às sensações materiais, ele costuma manter consigo, durante algum tempo, o duplo etérico, como se fosse uma casca a qual se apega. Porque quando o nosso corpo físico morre, a nossa alma, que é o espírito encarnado, volta a ser espírito, de onde se separou momentaneamente, conservando sempre sua aparência da última encarnação. E como estamos a perceber, morrer não significa desintegrar-se no nada. Qual seria a finalidade da nossa existência, o seu significado, se tudo fosse destruído, nada restando? Qual seria então a finalidade de uns nascerem na miséria, outros na riqueza, uns com saúde, outros enfermos, uns inteligentes e outros débeis? São muitas as indagações que podemos fazer, e tudo quanto os nossos olhos podem fitar é movimento, organização e, sobretudo, equilíbrio. Mesmo que os nossos olhos e pensamentos vejam como desordem, tudo obedece às leis que são sempre acionadas para a finalidade a que se destina e para as próprias ocorrências que são necessárias e determinadas pelo nosso Pai Celestial. O nosso papel, meus irmãos, é orarmos, mudar nossa energia e seguir confiando em Deus, a fim de alcançarmos angelitude. E a doutrina espírita, essa que estamos envoltos, está altamente capacitada para nos fornecer todas as explicações que necessitamos, em que cada vez mais que estudamos, penetramos mais e mais em profundas reflexões. E dentro do código de conduta que nos apresenta estão as leis morais, em que todos estamos submetidos. E ao retornarmos para o mundo espiritual, iremos nos deparar com os diversos cenários no além-túmulo, como as inúmeras colônias espirituais que acolhem os espíritos que permanecem na reticidade, bem como as zonas umbralinas e as trevas, que, segundo o espírito André Luiz, ele nos diz no livro Nosso Lar que o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar
à porta dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou do pântano dos erros numerosos. E essas regiões abrigam espíritos que estão envoltos em pesados fluidos devido ao apego ao mundo material ou a sentimentos de egoísmo, orgulho, culpa ou remorso, entre tantos outros. E os espíritos que lá estagiam permanecem apenas por um período de tempo mais ou menos longo, mas que é necessário até o esgotamento dos resíduos mentais. Já as regiões trevosas, por sua vez, são aquelas mais inferiores de que se tem notícias, onde estagnam espíritos efetivamente recrudescidos no mal, que, de acordo com as suas emanações mentais, prendem-se a verdadeiros abismos perturbadores pelo desvio voluntário do dever, opondo-se na grande maioria contra Deus, mas que o amor e o socorro do nosso divino Criador está sempre presente, mesmo nesses lugares mais tenebrosos do mundo espiritual, onde encontram-se seus filhos. Mas desejar ser socorrido pelos espíritos de luz depende também do querer dos espíritos infelizes, pois que Deus, de forma nenhuma, interfere no livre-arbítrio. O espírito em sofrimento tem que desejar a sincera cooperação dos espíritos bons e se manter, sobretudo, em sintonia, de acordo com o sincero desejo de ser acolhido, pois dentro dessas colônias inferiores, como em todo o universo, a misericórdia do Pai está sempre presente. Inclusive, no livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz, ele relata uma visita que fez a um posto de socorro que fica localizado em uma região inferior, em que a organização ela está ligada à colônia Campos da Paz, que é um avançado centro de enfermagem, de pronto atendimento, e que foi justamente idealizada para o socorro imediato àqueles que são surpreendidos pela morte física. E nessa região encontram-se espíritos em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Já no livro Sexo e Destino, ele fala do Instituto Almas Irmãs, que é um hospital-escola destinado ao acolhimento daqueles necessitados de reeducação sexual, que são os sexólatras. E após o resgate das regiões trevosas, eles são admitidos e recebem tratamento, planejamento e amparo para uma nova reencarnação. Sendo que todo aquele que aproveita os recursos que são oferecidos e vence as provas, recebem oportunidades de trabalho em instâncias superiores. Em muitas outras obras do espírito André Luiz, através da psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, ele nos relata, nos traz inúmeras informações acerca da vida no além. Recomendo, inclusive, que quem ainda não leu, que leia o livro Nosso Lar, que traz detalhes minuciosos acerca da alimentação, da moradia, dos encontros com os nossos entes queridos, quando desencarnamos. É um livro riquíssimo, vale a pena essa leitura. E no livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Cândido Botelho, através da mediunidade de Ivone Pereira do Amaral, encontramos, eu não coloquei aqui não, pensei que tinha colocado, encontramos a Legião dos Servos de Maria, uma obra assistencial que atende os suicidas. Então, os seus dirigentes e servidores, eles agem em nome de Maria Santíssima, dentro de uma grande fortaleza. E nessa fortaleza tem inúmeros edifícios que se desdobram, oferecendo ao espírito suicida assistência necessária e moral. Porque a nossa estada, enquanto encarnados, é uma preparação a cada dia
para a nossa desencarnação, que é inevitável, em que iremos passar para a vida no mais além. Desencarnaremos do mesmo modo que vivemos. Por isso, toda atenção aos hábitos, pois são eles que geram dependência. E os hábitos com relação aos vícios são perturbadores, porque passam a nos escravizar, tanto na vida física como na vida espiritual. O vício, por exemplo, ele nos oferece a ilusão do contentamento e gera obsessões que se prolongam até mesmo além do túmulo. Geralmente começam na mente, quando ela está ociosa, e passa a nos dar a ideia do prazer, impedindo que o nosso pensamento se renove e cuidemos melhor de nós mesmos, transformando-se num verdadeiro parasita que exige muito daquele que quer se libertar. E pergunto, o que é vício, se não a ilusão do contentamento momentâneo? Ele atua na nossa parte moral, orgânica, psíquica e social, fazendo com que maculemos a nossa existência e tenhamos irresponsabilidade com nossa vida e com a dos outros, quando deveria ser aproveitada para realizações úteis. O espírito Joana de Ângeles, no livro Vigilância, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz que a invigilância torna o ser incapaz de dirigir seus atos e fazer escolhas acertadas. Por isso é necessário muita vigilância em relação aos vícios, especialmente daqueles que advêm das frustrações e dos conflitos existenciais. Porque se os vícios orgânicos transitam de uma existência para outra, com os hábitos mentais, isso não se torna diferente. E são muito mais difíceis para se libertar, justamente por estar no pensamento. E com isso vai somatizando-se e cedendo cada vez espaço para os distúrbios orgânicos, emocionais, acarretando inúmeras consequências. Porque todo aquele que se envolve em qualquer tipo de viciação faz de acordo com seu estado de vibração mental, condizente justamente com seu grau de evolução, pois as impregnações causadas no organismo pelas substâncias utilizadas para a sustentação dos vícios, além de comprometer a nossa saúde orgânica, elas produzem também inúmeras degradações psíquicas, morais, atraindo as companhias espirituais negativas e nos deixando conduzir pelo desequilíbrio e a um plano espiritual inferior quando chega o momento da desencarnação, de acordo com o modo de viver de cada um. O espírito Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, ela nos diz que a presença irônica daqueles com os quais mantinha convivência espiritual enquanto na Terra, constituindo-lhe o grupo de sintonia a parvalho, deixando-se arrastar regiões de sofrimento e alucinação, que se alargam por período indefinido. Então, como estamos a perceber, o problema da viciação é algo muito grave na vida do ser humano. Os espíritos inferiores, eles não bebem nem fumam, mas aspiram as baforadas dos cigarros, das drogas, dos vapores, se alimentando das pessoas viciosas. Os espíritos inferiores, eles conservam por muito tempo as impressões da vida material. Eles julgam que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes, durante anos, mantendo uma aparência enganosa com as mesmas ocupações habituais viciosas. Porque se temos que selecionar as nossas companhias físicas com as espirituais, não são diferentes. Porque apesar dos espíritos inferiores nos influenciar através do pensamento bem mais do que imaginamos e supomos, somos nós que devemos fazer
as nossas escolhas. E como o Espírito Joana de Ângeles nos diz aí nessa mensagem, ao desencarnarmos, seremos recepcionados pelos nossos comparsas espirituais, de acordo com os nossos hábitos que desenvolvemos aqui enquanto encarnados. Por isso, como eu falei anteriormente, a necessidade de nos munirmos ao longo do nosso dia em oração, para mantermos a sintonia com o Pai Celestial, para trazermos mais harmonia ao nosso coração, mantendo a nossa mente saudável, com pensamentos otimistas, sempre interligada à prática do bem. Inclusive, todo aquele que fez parte da nossa família, do nosso rol de amizade, que desencarnaram, devemos sempre estar direcionando as nossas orações para cada um deles. Muitas vezes, pessoas até mesmo de uma outra religião falam, mas se eu quiser acender uma vela para ele, não será melhor para conduzi-lo à luz? Então, a vela, ela não tem essa capacidade de conduzir o espírito à luz. Se quisermos acender uma vela, orarmos pelos nossos entes queridos, por amigos, ou por aquele que nós nos compadecemos porque desencarnaram de uma forma viciosa, podemos acender. Não faz mal nenhum, mas só que a vela não tem esse intento e nem mesmo esse objetivo de conduzir o espírito para a luz. Inclusive, podemos orar por todas as pessoas que partiram dessa forma no nosso Evangelho do Lar, dentro da nossa casa, sem nenhum perigo de atrair esses espíritos para junto de nós. Porque nesse momento, o que estamos fazendo? Se não praticando a caridade através do pensamento em prol do desencarnado. Então, isso, meus irmãos, também é misericórdia. Se o Pai Celestial é misericordioso, usemos de misericórdia para com o nosso próximo, tendo esse pensamento para cada um deles que necessitam muito de oração. Quando partem dessa forma, a alma deles recebe um refrigério nesse momento. Os próprios bons espíritos, eles vão a essas regiões, justamente para poder envolver esses espíritos que muitas vezes se encontram ainda muito envoltos nessas emanações. O nosso corpo físico, ele foi programado para servir de instrumento para o progresso do nosso espírito. Quantas mortes não acontecem por causa de um comportamento vicioso e imprudente? Mas ninguém, em circunstância de morte, seja até mesmo de forma violenta, em acidentes fatais, jamais estará desamparado, privado de uma assistência espiritual socorrista. Todos são socorridos e atendidos em suas necessidades específicas de acordo com o respectivo grau de maturidade consciencial, merecimento e a gravidade do estado pessoal de cada um. Porque quando ocorre um acidente ou desastre doloroso aqui no plano físico, imediatamente no plano espiritual, os centros ou núcleos de pronto-socorro e atendimento espiritual mais próximo, eles tomam conhecimento da ocorrência, providenciando com a máxima urgência o socorro das vítimas acidentadas, que desencarnaram naquele momento. E nisso, nessas circunstâncias emergenciais, a própria pessoa que está em perigo, nesse momento, elas começam a emitir pensamentos aflitivos, e esses pensamentos, eles começam a se propagar na dimensão extrafísica como se fossem verdadeiros SOS telepáticos, os quais são devidamente captados e registrados por meios sofisticados de verdadeira tecnologia espiritual, possibilitando a imediata localização e identificação pessoal das vítimas no momento do desastre. Olha que maravilha! E é justamente nesse momento que as equipes de socorro espiritual
dirigem-se imediatamente ao local do acidente, à velocidade da luz. E com isso, nesse momento, eles vão oferecendo o socorro necessário e as providências de amparo assistencial de acordo com a necessidade do momento. Mas cada caso é um caso e irá depender muito do merecimento de cada um. Já os espíritos medianos, quando desencarnam, eles são recambiados para as colônias espirituais, e lá eles são recebidos pelos espíritos familiares e amigos que já desencarnaram e recebem esse auxílio para ajudarem a se desligarem dos fluidos da matéria. Então, são muitas as colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundo transitórios. Os nossos entes queridos que nos amaram, quando desencarnam, procuram de todas as formas nos inspirar, a fim de serem percebidos. Ansiosos que ficam para nos dar as notícias do que aconteceu com eles, para não cairmos nos mesmos equívocos. Então, quando eles desencarnam, eles ficam muito desejosos para nos libertar das perturbações que às vezes acontecem com a alma daqueles que aqui ficam e que ainda são muito apegadas à vida material, ou até mesmo envolta nos vícios momentâneos, nos prazeres da carne. Então, nossos entes queridos oram por nós, rogando que as nossas horas sejam abençoadas, que trabalhemos sempre em favor do bem, da autoiluminação, utilizando-se da fraternidade para com todos aqueles que cruzam nosso caminho. Queremos ouvi-los e senti-los, façamos silêncio interior. Aquietemos a nossa mente por um momento, harmonizando as nossas emoções. Se não conseguirmos, ao menos poderemos senti-los perto de nós, a nos envolver com imensa ternura. Isso, meus irmãos, é misericórdia de Deus, nesse intercâmbio entre os dois planos da vida. Conta-se que no tempo de Buda, uma jovem chamada Kisa Gotami sofreu uma série de tragédias. Primeiro, foi seu marido que morreu. Depois, um outro familiar. Tudo o que lhe restava era seu único filho. Logo, ele também adoeceu e morreu. Desesperada, Kisa carregou seu filhinho morto no colo por toda parte, pedindo ajuda. E perguntava se alguém conhecia algum remédio, alguém, uma poção milagrosa que trouxesse seu filhinho de volta. Finalmente, alguém encaminhou para Buda, que estava ensinando num bosque nas proximidades. E aproximando-se dele, a mulher suplicou em prantos: Grande mestre, meu senhor, por favor, traga meu filho de volta à vida. E Buda respondeu: Assim o farei, mas você precisa fazer algo. Vá até a vila e me traga um punhado de sementes de mostarda. Com elas, irei preparar um remédio para seu filho. Mas lembre-se, você deve obter as sementes de mostarda de uma família onde ninguém nunca tenha morrido, nem o filho, pai, mãe, cônjuge ou amigo. E nisso, Kisa saiu correndo para a vila e logo na primeira casa que viu, entrou implorando que lhe desse sementes de mostardas. Os moradores, vendo a sua aflição, deram-lhe as sementes imediatamente. Mas então ela se lembrou do que Buda havia dito e perguntou: alguém já morreu nessa casa? Alguma mãe, ou filha, ou pai, ou filho? E responderam: sim, tivemos uma morte ainda no ano passado. Kisa saiu correndo, entrou na casa ao lado e em outra e mais outra. E também responderam que sim, alguém havia morrido. Finalmente, debruçando-se de dor, percebeu que o que aconteceu com ela e o filho acontece com todas as famílias. E foi dessa forma que se deu conta
que todos que nascem também morrem um dia. Então carregou o corpo do filhinho morto até onde Buda estava e lá o enterraram com os ritos apropriados. Kisa curvou-se diante de Buda e pediu que lhe desse ensinamentos que trouxessem sabedoria e refúgio nesse mundo onde se nasce e se morre. Ah, meus irmãos, a vida física é um presente maravilhoso que o Pai Celestial oferta para cada um de nós. Mas sabemos que a morte ocorrerá em algum momento. Quando os nossos entes queridos partem, por ora temos a impressão de que a nossa vida perdeu a finalidade. As horas se tornam longas e vazias. Angústia se instala em nosso coração e tememos muitas vezes não suportar tão cruel sentimento. Saudade é natural, sempre sentiremos. Ninguém poderá apagar as chamas da saudade do nosso coração. No entanto, meus queridos amigos, não pensemos mais em termos de adeus, e sim na expressão de até logo. Por ora, oremos por eles, envolvendo-os em dúlcidas vibrações de amor e ternura, que lhes fará um grande bem, lembrando sempre dos momentos bons, confiando-os ao Pai Celestial, na certeza de que se abrirmos as comportas da nossa alma, conseguiremos senti-los e ouvi-los próximos de nós. Pois a doutrina espírita nos esclarece que ninguém sofrerá saudades infinitas, e quando chegar também o nosso momento, voltaremos a encontrá-los além túmulo. Não tenhamos medo de morrer. Morrer, desencarnar na nossa linguagem espírita, é voltar para casa. Que o Mestre Jesus nos abençoe e continue a nos envolver nas tuas messes de amor, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz para todos.